Kleberson disse assim: errado, é preciso apenas crer. Ou seja, católico, macumbeiro, espírita, maçons, hindus, muçulmanos, etc. estão salvos se crerem nele. Cristo falou que João Batista era a reencarnação de Elias. Vamos lá para alguns pontos aqui do porquê você está errado e equivocado na sua afirmação, tá bom? Vamos lá primeiro para João Batista. Primeiro que Jesus não disse que João Batista é a reencarnação de Elias. Em momento algum na Bíblia está escrito a palavra reencarnação. Primeiro que não existe essa palavra na Bíblia, tá bom? Só para início aqui, não existe reencarnação na Bíblia, tá? Existe Jesus encarnou como homem aqui na Terra. E o que é esse Jesus Cristo vir e encarnar? É ele se tornar homem como carne. Carne. Então é encarnar. Agora reencarnar é quando uma pessoa já viveu em corpo humano, sai desse corpo humano e vai para outro corpo. Aí se chama reencarnação. Essa é uma crença espírita. E Jesus em momento algum prega reencarnação, tá? A Bíblia vai dizer que os discípulos entenderam que quando Jesus falava de João Batista, ele afirmava é Elias. Primeiro eles perguntaram se João Batista era Elias. Jesus falou que não era Elias. Depois, quando Jesus falou que João Batista estava vindo no espírito de Elias, isso não é reencarnação. Isso é espírito, o espírito dele. O que significa o espírito de Elias? Para você entender o texto, o contexto e saber interpretar. Vou te dar uma aula aqui para você aprender, querido. Aprenda. Quando Jesus afirma que ele era Elias, está falando o espírito de Elias. O que é isso, presbítero? Espírito de Elias. Vou explicar para você. Jesus está dizendo que João Batista ele veio na mesma audácia de Elias. Ele veio naquele mesmo espírito de atitude, você entendeu? De pulso firme de Elias. E não que ele era Elias. Até porque em versículos anteriores, você vai ver o próprio Jesus Cristo afirmando que ele não é Elias. Os discípulos perguntaram para Jesus, se ele era Elias, João Batista. Jesus falou, não é Elias. Está lá escrito bem claro. Você tem que saber interpretar o texto e ler a Bíblia direito, tá? Você não está lendo direito. Depois, Jesus fala que ele é Elias. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele veio na audácia, na ousadia de Elias. Se ele no versículo anterior falou que ele não é Elias, João Batista, e depois ele diz é Elias, você tem que ler todo o texto bíblico e entender que Jesus estava falando na audácia e ousadia de Elias, e não que ele era reencarnação. Até porque a Bíblia Sagrada em Hebreus 9:27 diz que o homem está sujeito a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. Ou seja, não existe reencarnação. Tá bom? A Bíblia ensina que Jesus se fez carne, ele encarnou, ele não reencarnou. Existe essa diferença, encarnar e reencarnar. É como eu pela primeira vez, estou vindo e atuando em um corpo. Isso é encarnação. Reencarnação é uma pessoa sair do seu corpo e ir em outro corpo. Isso é reencarnação, tá? Reencarnação. Aprenda a entender isso. Outra coisa, você diz que basta apenas crer. Sabe por quê? Porque você está pegando um texto isolado da Bíblia. O que eu ensino para vocês aqui? Pegue e leia toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia não se resume em um versículo. Ela se resume em 66 livros. Se você pegar um texto isolado, é o que eu estava ensinando para um rapaz hoje aqui, que me indagou com algumas perguntas bíblicas, muito difíceis. Então eu peguei a Bíblia e comecei a mostrar, folhear para ele entender que a Bíblia não se resume naquele versículo isolado. E é o que você está fazendo, está pegando textos isolados e afirmando uma coisa. Isso é uma heresia, isso é um pecado muito grave que você está cometendo. Pegar um texto isolado e sair criando uma regra de fé em cima disso. E Deus vai cobrar de você no dia do juízo, se você ficar ensinando as pessoas dessa forma errônea. Você está falando, muçulmano vai ser salvo, hindu vai ser salvo. Primeiro, quando uma pessoa é chamada de hindu, é porque ela segue os princípios e tem a fé no hinduísmo. Se uma pessoa professa a fé de muçulmano, é porque ela segue as leis e tem a sua fé baseada no muçulmano. Então você não pode pegar uma religião e sair aplicando e falando como a pessoa vai ser salvo daquela religião. Até porque a fé dela é professada naquela religião. Aprenda a respeitar isso.